Pessoal do terceiro, estamos de volta então com o nosso estudo de estatística. Agora é a vez da frente 4, módulo 3. Vamos continuar com a introdução, só que agora são situações um pouquinho mais, digamos, complicadas do que a anterior, que foi só a gente dominar a distribuição de frequência. Nesse caso aqui, medidas de dispersão não costumam cair muito nos vestibulares, não, mas já caiu no Enem, já apareceu. E nesse caso, assim, são 2 aulas só de estatística na apostila de vocês. A gente não vai falar disso esse ano mais, só numa possível revisão no final do ano, mas essa parte também não tão importante quanto a anterior, mas tem sua importância também. As medidas de dispersão, elas servem para fazer uma análise de qual que é o comportamento dos dados do rol, da coleta que você fez, dos dados brutos, como é que esses dados se comportam ao redor da média. Por exemplo, quando a gente tem uma medida de dispersão muito alta, significa que a tua amostra é uma amostra irregular. E em certas situações, ter uma amostra muito irregular não é muito bom. Outra situação também normalmente, ser regular costuma ser uma característica boa da amostra, ou, por exemplo, você vai fazer um concurso com várias provas, e a gente vê muito isso em prova de longa duração, por exemplo, enduro, de moto, tipo Paris-Dakar. Ela não ganha quem chega primeiro, ganha quem é mais regular nas etapas. E como é que a gente mede essa regularidade de etapas, né? Você pega os tempos de todas as etapas, faz uma média e vê como é que todos os tempos, ou seja, o tempo de cada etapa se comportou ao redor dessa média. E a gente vê isso, dentre outras maneiras, calculando desvios e variância. E aqui tem umas formulazinhas, tem o desvio absoluto, que na verdade normalmente ele é dado em módulo também, que é o valor da tua característica menos a média. O desvio médio, que é somar todos os desvios e dividir por quantos são. O desvio padrão, que usa um quadrado aqui na questão do desvio absoluto para poder fazer, tendo uma raiz, tem uma fórmula para aplicar. E a variância, que é o quadrado desse desvio padrão. A gente vai fazer isso e, assim, mais jogo rápido do que a aula anterior, porque o que você precisa saber aqui? Que as medidas de dispersão, elas são usadas para poder analisar o comportamento em termos de homogeneidade da tua amostra, né? Como é que aqueles dados que você tem giram em torno da média. Quando você vê aquele lance de erro percentual para mais e para menos, é mais ou menos disso que os dados da pesquisa estão falando, ok? No exercício, na hora de distribuir frequência, nas tabelas que a própria apostila dá, isso aqui vai ser mais interessante para a gente. O exercício número 1, por exemplo, ele coloca aí alguns valores, ele não dá uma especificação, ele só coloca a característica xi e a frequência absoluta de cada item. Então, por exemplo, aqui ó, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 são as características. É como se o 5 aparecesse uma vez só, o 6 apareceu 2 vezes, o 7 apareceu 2 vezes, o 8 3 vezes, o 10 7 vezes e o 11 5 vezes. Vamos supor que foram crianças que foram, sei lá, tomar vacina. A idade das crianças que foram tomar vacina, certo horário lá. Uma criança com 5 anos e pá. 7 crianças com 10 anos, por exemplo, seria a nossa moda, né? Que foram 10 anos seria o nosso valor de moda. Para achar a mediana tinha que organizar o rol e tal. Mas a letra A, por exemplo, está perguntando a amplitude dessa amostra. Você vai pegar o valor maior, 11, menos o valor menor, que é 5. A nossa amostra é 6. Letra B. E vai precisar, né, para a gente poder calcular todos aqueles desvios, a gente vai precisar de comparar com a média. Então, eu vou ver aqui ó, a somatória de todos os valores, né? É um valor de 5, 6, são 2 valores de 6, está aqui multiplicando, 2 valores de 7, 3 valores de 8, 7 valores de 10, 5 de 11. Somei tudo, deu 180, dividiu. Nossa média deu 9, certo? Sem contextualização, sem nada, só os valores aí distribuídos, mas beleza. Isso aqui a gente já sabia.
Lembrando que a nossa média é 9, nós vamos agora fazer o complemento da tabela. Vocês têm essa tabela aí na apostila, certo? Podem pegar aí, espero que vocês estejam acompanhando. Mas essa tabelinha aqui, inclusive, dá para você que não está de apostila, por exemplo, completar aí baseado naquela tabela anterior que eu mostrei. Então, estão aqui as características, ó. 5, 6, 7, 8, 10 e 11 são características numéricas. Eu falei negócio da idade lá só para contextualizar. Uma vez o 5 apareceu, duas vezes o 7, 6 e o 7 apareceram e assim vai. O somatório aqui que eu ainda não coloquei. Colocando são 20, né, o total de valores que a gente possui. O desvio, esse DI aqui, que é o que a gente chama de desvio absoluto, é o valor de cada característica, não da frequência, de cada característica menos a média. Então, vou fazer 5 menos 9, 6 menos 9, 7 menos 9, 8 menos 9, 10 menos 9, 11 menos 9. Deu esses valores. E como eu havia dito, a gente vai usar muito mais em módulo. Lembra que módulo é só você tirar o sinal de negativo quando tem sinal de negativo. Depois eu preciso ver quantas vezes que esse desvio aparece. Esse desvio aparece uma vez só. Então, uma vez ele dá 4, ele mesmo. Esse aqui, esse desvio de 3 aqui, da nossa segunda etapa, a segunda linha da tabela. Quantas vezes ele aparece? 2 vezes, aí eu multiplico. Ó. Tá vendo? É FI vezes DI. FI está aqui, módulo de DI está aqui. Você vai multiplicar para ver quantas vezes que cada desvio aparece. Nas fórmulas a gente vai precisar disso. O somatório disso tudo dá 34. Aqui eu posso elevar ao quadrado cada desvio, 16, 9, 4, 1, 1, 4. E depois, como eu vou precisar para calcular o desvio padrão também de multiplicar a frequência absoluta de cada um pelo quadrado do desvio absoluto, aí eu já multiplico. Ó, 1 multiplicando 16, 2 multiplicando 9, 2 multiplicando 4, 3 vezes 1, 7 vezes 1, 5 vezes 4. Somando isso tudo, deu 72. Na verdade, os valores mais importantes para nós são 34 e 72. E o 20, né, que mostra o total de elementos. Para fazer os cálculos que o exercício está pedindo, a gente vai usar esses valores mesmo, 34, o 20 e o 72. Veja bem. A letra D pede para a gente calcular o desvio médio, né, que é somar todos os desvios. E como é que a gente soma todos os desvios? Né? Eu pego cada desvio e multiplico pela frequência que ele aparece, e aí eu vou ter todo aquele somatório e divide por quantos são? Por 20. Né? Lá na própria tabela tem a partezinha da somatório. Isso aí ajuda demais a organizar, viu, pessoal? Mesmo que não tivesse pedido para fazer a tabela, eu faria. Que aí, no final, quando perguntou, é só você ir lá na tabela, tem lá naquela coluna que fala FI vezes módulo de DI, dá 34, dividido por N, que é o total, 1,7 é o nosso desvio médio. Com o desvio padrão é a mesma coisa, é a fórmula do desvio padrão aqui. Vou fazer FI vezes DI. Lá na tabela a gente já organizou lá o somatório do FI vezes do DI. Fizemos FI vezes DI para cada linha e no final a gente somou, deu 72. Dividiu por 20, usando a fórmula 3,6. Na letra F, que pede a variância é a raiz quadrada do desvio padrão. É uma sequência de resolução, né? Se tivesse pedido a variância, eu faria o desvio padrão do mesmo jeito e faria a raiz quadrada ali, que dá aproximadamente 1,9. Esse exercício número 1, bem interessante. Se for preciso, volta nele aí para você poder assimilar melhor, que aí a gente vai fazer os outros. O número 2 mostra uma tabela aí com as notas de um determinado aluno, né? Ele fez 4 provas, N1, N2, N3, N4 são as notas. Ele quer saber a variância desses valores. Para fazer variância, a gente tem que usar a fórmula da variância, que envolve multiplicar a frequência de cada característica pelo quadrado do desvio absoluto. Ou seja, eu tenho que fazer o desvio absoluto de cada um, e como aqui eles aparecem uma vez só, não vou precisar multiplicar pela frequência, e o desvio absoluto, para fazer, eu preciso fazer a média. Então, vamos fazer a média, olha só. Se eu somar todas as notas, vai dar 32. Dividido por 4 notas, a média é 8. Por favor, tenta entender minha resolução. Ó. Aqui, esses valores de cima, ó, eu fiz cada característica menos a média.
8,5 menos 8, 9,5 menos 8, 6 menos 8, 8 menos 8. Eu fiquei com esses quatro valores aqui. Vou pegar módulo e tal, tudo mais, mas para a variância eu tenho que elevar ao quadrado, não é? Eu elevo ao quadrado, dá isso aqui, dá isso aqui, dá isso aqui, dá isso aqui. Elevado ao quadrado e multiplicado por 1, porque eles aparecem uma vez só, e somados todos e dividido por quantos são, aqui, pessoal, se tivesse uma raiz, eu acharia o desvio padrão. Mas como ele perguntou a variância, e ao elevar ao quadrado essa raiz some, eu nem ponho a raiz. A variância deu próximo de 1,63, a resposta é a letra C. Agora, para finalizar, esse exercício número 3, embora teórico, ele é muito bom para você entender o seguinte. Desvio padrão, variância, desvio, essas medidas de dispersão, elas servem muito mais como uma comparação do que para você poder analisar ela sozinha. Obviamente, quanto mais perto de zero a variância for, ou qualquer desvio que você calcular, mais próximo da homogeneidade total tua amostra vai estar, né? Mas normalmente esses parâmetros de dispersão eles são usados para poder criar um critério para ver qual amostra que é melhor, qual que é mais homogênea e tudo mais. Dá só uma olhada nesse exercício, considerando notas de 3 turmas. Turma A, B e C, número de alunos de cada, média em cada, as médias são iguais, porém, você pode perceber aqui que o desvio da turma A é 1,31, isso significa, e é o menor dos três, isso significa que a turma A é mais homogênea que as demais, a mais heterogênea que é a B. E aí as afirmativas vão estar em relação a isso, olha lá. Apesar das médias serem iguais, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. Isso é verdade por conta do desvio padrão ser o maior. As três tiveram a mesma média, mas com variação diferente, está claro na tabela. E o 3 está dizendo que as notas da turma A se apresentam mais dispersas em torno da média, exatamente o contrário, né? A que menos dispersou das três foi a A, porque tem menor desvio. Essa resposta é a letra D. Olha, tem muito exercício da parte de tarefa, façam bastante exercício, me perguntem. Esses exercícios vão estar disponíveis para vocês aí no caderno. Estuda bastante que isso vai cair na prova, viu? Até mais.